Israel e Estados Unidos se preparam para ataques devastadores contra os Houthis no Iêmen. As tensões no Oriente Médio já se elevaram novamente, com os Houthis retomando seus ataques constantes e frequentes e de alta intensidade contra ativos americanos posicionados no Mar Vermelho, sejam ativos navais do tipo comerciais ou militares, já estão sendo alvos direcionados de mísseis e drones dos terroristas Houthis posicionados no Iêmen Ocidental. E também houve uma retomada de ataques mais intensos contra o Estado de Israel por parte dos terroristas, logo após o Israel retomar as suas operações terrestres e aéreas contra os terroristas do Hamas posicionados na faixa de Gaza. Durante a quinta-feira, diversas sirenes soaram em toda Israel, principalmente no centro, no coração financeiro e político do país. Houve diversos ataques de drones direcionados contra Israel e também de mísseis, entre eles mísseis hipersônicos e mísseis balísticos, que segundo Israel, as forças israelenses conseguiram interceptar esses ativos. Então essas tensões estão relacionadas ao quê? A ataques direcionados dos Houthis contra diversos pontos estratégicos de Israel, clara retaliação ao reinício das operações de Israel contra os terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Isso porque os terroristas, eles não cumpriram todo aquele acordo, todas as exigências que foram colocadas no acordo intermediado pelos Estados Unidos e árabes para que essa guerra entrasse numa pausa e assim os reféns fossem libertados pelos terroristas, que eles mesmos entraram no território israelense e capturaram mais de 200 pessoas, que ainda uma média de 50 pessoas ainda se mantém em cativeiro, se mantém presas dentro do território palestino. E, claro, uma pequena parte desse número de reféns já se encontra sem vida, já estão mortos. Então, como eles não voltaram a transferir, a devolver esses reféns para Israel, Netanyahu e Israel Katz, que é o ministro da Defesa, soltou uma nota, soltou um ultimato muito claro para os terroristas, dizendo: vocês precisam liberar esses reféns de forma que está no acordo, de forma imediata. Vocês precisam cumprir esse acordo. Caso contrário, vocês vão sentir a fúria e o fogo de Israel. Um termo que Donald Trump usa muito em suas retóricas, em seus posicionamentos políticos. Mas também essas tensões se devem ao Hamas, que não acatou as exigências dos próprios árabes e também dos americanos e israelenses, e inclusive quando acatou em alguns momentos a liberação dos reféns, houve todo um circo de entrega desses reféns. Muitas narrativas foram impostas para que os reféns falassem no palco, agradecessem aos terroristas que estavam libertando eles, toda uma exigência à base de violência e que também fere os direitos humanos, como essas pessoas, como os defensores dos palestinos, e os palestinos sempre gritam, né, que é preciso manter ali os direitos humanos de todos os palestinos, mas também dos israelenses precisam ser de fato respeitados. E por conta dessas tensões, por conta dessas violações dos terroristas do Hamas, Netanyahu ordenou a retomada das operações militares terrestres e também aéreas contra os terroristas. E Trump, ao que tudo indica, deu carta branca para Netanyahu manter as suas operações e até o último terrorista ser exterminado dentro da faixa de Gaza. E Donald Trump percebeu que esses embargos de armas feitos por Joe Biden em seu governo para Israel não estavam de acordo
com assistência direcionada para Israel e aprovado no Congresso. Então, de imediato, logo no início do seu mandato, Donald Trump se encontrou com Netanyahu e assim liberou as armas para Israel lutar em sua batalha contra esses terroristas e assim trazer maior segurança para o Estado israelense, para os ativos americanos e para toda a sociedade árabe ali na região. Mas também os Estados Unidos iniciaram grandes ataques contra os Houthis e que isso aumentou também as tensões no Oriente Médio. Por quê? Os Houthis já estavam atacando novamente de forma mais intensa os ativos navais comerciais no Mar Vermelho. Isso estava prejudicando toda a segurança da ALA ali, e isso já estava prejudicando toda a segurança do fluxo marítimo na região. E os motivos que levaram os Houthis a aumentarem os ataques contra embarcações comerciais e também militares no Mar Vermelho foi devido ao reinício das operações israelenses contra os terroristas do Hamas. Mas, em nenhum momento, a partir desse período de cessar-fogo, Israel atacou os Houthis, como foi desde o início. Não atacou os Houthis, mas sim os Houthis atacaram o Estado de Israel. E qual a importância do Mar Vermelho para todo mundo, para toda a economia global? Para quem não sabe, o Mar Vermelho, que fica na região do Oriente Médio, próximo ali da Arábia Saudita, próximo do Iêmen, faz uma bifurcação e também faz uma ligação paralela com o continente africano. Ele é responsável pelo comércio global e liga a Europa com a Ásia com a Europa. Com cerca de 15% do tráfego comercial marítimo passa pelo Mar Vermelho, entra, claro, na região do Golfo de Aden, passa pelo Estreito de Bab al-Mandeb e assim bifurca ali na região do Mar Vermelho e sobe para o Canal de Suez no Egito para entrar no Mediterrâneo e espalhar o seu comércio pela Europa e o mundo. E 33% de todo o tráfego de contêineres passam diretamente sobre o Mar Vermelho. Então essa é a importância fundamental do Mar Vermelho, por isso que as nações se juntam pela segurança desse estreito, dessa região. E os Houthis estão trazendo muita insegurança para todo mundo. E a maioria sempre decide. E a maioria está, nesse momento, contra os Houthis. E esses motivos da necessidade de proteção é exclusivamente baseado nisso, pelo comércio, pela importância que o Mar Vermelho tem para todo mundo. E na manhã de quinta-feira, os Houthis, eles emitiram uma declaração e afirmaram que atacaram os ativos militares e comerciais dos Estados Unidos, posicionados no Mar Vermelho, e também atacou Israel. Mas essa declaração eu vou analisar ponto a ponto com vocês, mas antes eu peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e, se possível, também visitem a minha loja de camisetas através do site umapinca.com/área militar. Aqui você vai encontrar diversas camisetas para todos os gostos. E, se possível, também você pode contribuir com qualquer valor para o meu trabalho através do Pix, canal@areamilitaroff@gmail.com. Então, sobre essa declaração dos Houthis, observem que eles, muitas vezes, eles dizem que atacaram determinados ativos, determinados locais, mas a maioria dessas narrativas nunca se comprovam. Não há imagens, não há relatos pelos próprios Houthis. É claro que quando houve aquele ataque do Irã no ano passado contra Israel, eles também participaram desses ataques e conseguiram obter sucesso entrando no espaço aéreo com mísseis balísticos e também com drones, tanto pela região do Mediterrâneo quanto também pela região sul de Israel. Mas a maioria desses ativos dos Houthis foi abatido pelos sistemas de defesa de Israel. Alguns passaram pelo sistema de defesa israelense por falhas humanas, segundo o que levantou o próprio governo de Israel.
Então, sobre o ataque que aconteceu no território de Israel, segundo os Houthis, houve um ataque, sim, contra o aeroporto de Ben Gurion, na região central de Israel. Houve, sim, relatos de sirenes soando por toda a região central. Isso faz um paralelo e confirma que houve um ataque dos Houthis, mas não há relatos conclusivos e através também de evidências que esses mísseis atingiram o seu objetivo, atingiram o solo, realmente de fato, os pontos vistos alvos dos Houthis, que segundo os Houthis esse ataque foi bem sucedido. Mas as autoridades israelenses negaram, disseram que abateram esses sistemas e esses sistemas não atingiram os seus alvos. E os Houthis também disseram que tiveram como alvo os ativos militares navais dos Estados Unidos no Mar Vermelho, como o porta-aviões USS Harry Truman e seu grupo de ataque, onde mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones atingiram com sucesso os alvos, segundo a declaração dos Houthis. Mas não houve nenhuma evidência possível. A Marinha também, ela não se manifestou, a Marinha dos Estados Unidos não se manifestou, não houve de fato um ataque comprovado, apenas houve sim diversos ataques direcionados contra esses ativos militares, mas foram interceptados por tanto aeronaves que atuam como uma defesa aérea através de seus sistemas aéreos, que fazem parte do grupo de ataque do Harry Truman, posicionado no Mar Vermelho, quanto sistemas de defesa antiaérea das próprias embarcações que compõem esse grupo de ataque, como os destroyers dos Estados Unidos, entre eles os da classe Alert Burke. Houve também um confronto contínuo dos Estados Unidos contra os Houthis, onde os Estados Unidos lançaram diversos ataques aéreos com bombardeios intensos contra as principais áreas, bases de comando, bases de lançamento dos Houthis, principalmente na capital terrorista Sanaa. Isso foi, claro, um grande desafio para os Estados Unidos, que confirmou esses ataques aéreos contra os terroristas Houthis, mas também trouxe maior segurança para Israel. Mas também os Houthis deixaram bem claro que vão intensificar o bloqueio de ativos da navegação israelense no Mar Vermelho. E isso é uma ameaça clara que eles vão atacar todos os tipos de navios que vão para Israel e também de bandeira israelense. Uma grave ameaça que pode prejudicar novamente a economia tanto de Israel quanto do mundo e que se envolve ali nessas relações de fluxo comercial dentro do Mar Vermelho. Isso porque, como eu já havia dito, além da importância do Mar Vermelho para a economia do mundo, as principais empresas marítimas, as principais companhias marítimas precisaram desviar a sua rota do Mar Vermelho, da região do Canal de Suez, contornando a África, o continente africano, passando pelo Canal da Boa Esperança, pela ponta do Canal da Boa Esperança e retornando até a Europa, evitando passar pelo Canal de Suez por conta do Mar Vermelho, que se mantém uma insegurança total. E tanto o Canal de Suez, toda a região do Egito também sofreu muito com a baixa venda de produtos, coleta de impostos por conta dessa diminuição do fluxo naval. E isso não agradou os egípcios, que também pressionam os árabes a tomar uma medida mais dura contra os Houthis para que eles parem de atacar os ativos navais. E após esses últimos ataques dos Houthis, Israel e Estados Unidos estão prestes de fato a iniciarem ataques conjuntos de grandes dimensões que poderão definir e mirar os altos comandantes, o alto escalão político-militar dos Houthis, que até então não foi uma decisão tomada pelos americanos e também pelos israelenses, que estavam visando até então bases militares e bases de lançamento, e isso pode mudar a história da região, a história do Iêmen, e que pode retomar ali
uma crise civil novamente e uma guerra civil estourar entre o Iêmen oriental contra o Iêmen ocidental controlado pelos terroristas. E esse golpe que pode acontecer a partir de agora contra os Houthis a qualquer momento é uma mensagem clara dos Estados Unidos, não somente para o alto escalão político e militar dos terroristas, mas para os ayatolás no Irã, principalmente para o líder religioso Ali Khamenei, que já declarou que não quer negociar com os americanos. Mas houve um posicionamento diferente da representação do Irã nas Nações Unidas, de que pode haver ali uma negociação relacionada com um acordo nuclear, mas não a redução dos interesses militares do Irã. E o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ele é um político mais moderado, que gosta mais de conversar do que o próprio Ali Khamenei, que é mais radical. E toda essa afronta que os Houthis estão fazendo contra os Estados Unidos e esses alertas constantes de Donald Trump, inclusive para os Houthis e para o Irã, é na intenção do que o Ali Khamenei e seus líderes impeçam os Houthis, façam com que os Houthis parem de atacar os ativos americanos, os ativos navais do Mar Vermelho, ou vocês receberão as consequências. Logo que Donald Trump deu esse ultimato, o Irã ficou com medo, percebendo as consequências graves que agora podem ser irreversíveis, disse que não tem controle nenhum diante dos Houthis, em que eles são independentes e tomam suas próprias decisões. Mas isso não é verdade. Sabemos que o Irã alimenta de fato, tanto financeiramente quanto em armamentos, os terroristas Houthis para atacar tanto Israel quanto os ativos navais que passam na região do Mar Vermelho. Vamos observar todo esse desfecho, vamos observar essas tensões que estão se escalando em todo o Oriente Médio e sabemos que os Houthis possuem armas com DNA, com forma e cheiro do Irã. Então o Irã não pode negar que ajuda e tem um controle sobre os terroristas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Peço também para entrar em minha loja de camisetas através do site omapenca.com/área militar. Você também pode contribuir com qualquer valor para o meu trabalho através da chave Pix, canal@areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.